Pessoal, nós vamos começar um tema altamente interessante, focado não apenas nele, magistrado, mas também a outros que transitam no processo ali como sujeitos. Mas, inicialmente, o foco há de ser, porque assim determina o Código de Processo Civil, no início do tema, o foco há de ser nele, magistrado. E o princípio da imparcialidade. Como a gente costuma dizer, para que a gente pense ali na existência de um processo justo, não apenas é necessário que a gente tenha um órgão jurisdicional competente para afirmar a existência ou não do direito, mas também a condução dele procedimento por um magistrado imparcial, sendo essa uma das maiores garantias em termos de processo que a Constituição dá a todos nós, que somos aqui batalhadores desse país, batalhadores de um Estado democrático de direito. Estou falando sobre impedimento, sobre suspeição. E antes da gente entrar, propriamente dito, no artigo 144, que cuidam ali das hipóteses de impedimentos, há que se fazer uma distinção. Por que motivo? Existem dois caminhos possíveis para que se afirme ser determinado magistrado parcial para julgar determinada causa. Bom, muitos doutrinam dizendo que os motivos de impedimento são motivos objetivos, enquanto os motivos de suspeição são motivos de um teor subjetivo maior. Não desacredito, acredito sim, mas eu acredito que essa não é o melhor ou a melhor abordagem inicial sobre esse tema de impedimento, sobre esse tema de suspeição. Para mim, a gente tem que inicialmente fazer um corte para gerar essa bipartição. E o corte é: há algumas situações em que eu leio de forma taxativa, afirmo, ocorrendo essa circunstância, você, magistrado, é parcial. E eu não admitirei, enquanto lei, argumentos contrários, argumentos de cunho subjetivo. Novamente, eu leio, e esses são os casos de impedimento, trazidos taxativamente no artigo 144 do Código de Processo Civil. Eu afirmo, ok? Peremptoriamente, enquanto norma processual, ocorrendo essa circunstância, juiz, você é parcial. E na maioria das vezes, inclusive, essas situações de impedimento sequer necessitariam de uma dilação probatória. E por que dilação probatória? Porque é possível, durante o procedimento do incidente de impedimento ou de suspeição, é possível que se tragam aos autos formados provas da existência ou não do motivo de impedimento ou de suspeição. E dependendo, inclusive, da circunstância, é possível a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, para chegarmos à conclusão da existência ou não. Por exemplo, alguém afirma que o magistrado tem uma relação de amizade com uma das partes e que essa relação de amizade contaminaria ele, princípio da imparcialidade. Tudo bem. Senhores, essa alegação pode ser feita exclusivamente para tentar afastar aquele magistrado? Sim. Então eu não vou aceitar tão somente o alegar. Eu quero provas de que realmente existe essa relação de amizade entre o magistrado e a parte, de tal forma que isso realmente contaminaria ele, juiz, de parcialidade. Se não, eu não gostei daquele magistrado, não estou gostando da condução dele, ele vai julgar contrário ao meu interesse, eu vou e alego a amizade dele com a outra parte. Não. Tenho que trazer prova, e talvez essas provas, para esse ponto específico, para essa situação específica, demande inclusive o oitivo de testemunhas, porque eu, Poder Judiciário, também não vou aceitar
Afastar um magistrado de um determinado processo sem prova efetiva da existência dessa circunstância que realmente contaminaria potencialmente a decisão final dele. Sacaram? E aí, então, a gente tem, durante o procedimento do incidente hoje existente de impedimento e de suspeição, a oportunidade, por que não, em alguns casos, de termos, inclusive, provas orais para comprovação da circunstância que ditaria ser aquele juiz parcial naquela causa. As situações de impedimento, notadamente elas estampadas, claro, no artigo 144, não demandariam essa dilação probatória. As situações de impedimento, digo novamente, lançadas ali no artigo 144, ditam uma relação do juiz com o processo, com sujeitos do processo, de tal forma que, através de documentos, se comprovaria essa relação, a ocorrência, portanto, da situação que gera o impedimento do juiz. E aí eu não aceito argumentos. Comprovada a circunstância, documentalmente, por isso que alguns falam que o impedimento é muito objetivo, que as hipóteses de impedimento carregam essa objetividade. Diante de uma circunstância dessa, eu, lei, estou dizendo, juiz, você é parcial. E acabou. Impedimento. Você não pode exercer as atividades jurisdicionais nesse processo em razão dessa circunstância, em razão dessa situação. Lá do outro, as hipóteses de suspeição partem da premissa que, se comprovada aquela circunstância, a amizade íntima está lá, ok? Na suspeição. O juiz poderia vir a ser suspeito de ser parcial, mas basta essa suspeição comprovada que nós o afastaremos, garantindo ali um devido processo justo a todos aqueles que são partes no procedimento. Então, percebam nitidamente essa distinção. Nas hipóteses de suspeição, talvez eu tenha que trazer, talvez, uma prova robusta, talvez baseada em oitiva, de testemunhas, depoimentos pessoais, além de elementos outros probatórios, que gerem circunstâncias previstas como suspeição. No impedimento, eu comprovo objetivamente, por isso que a galera fala isso, que esse magistrado tem ligação ou com o processo, ou com um dos sujeitos do processo, o que contaminaria ele, juiz, de parcialidade. Então, é por isso que a lei criou duas vertentes de situações que imporiam ele, magistrado, como parcial. Uma eu digo, você é. A outra, comprovada, eu vou suspeitar, mas vou mesmo assim te afastar. E quando se fala em impedimento, a ligação dele, magistrado, com os sujeitos daquele processo ou com o próprio processo é tal que as situações de impedimento estão lançadas como matéria de ordem pública, não sujeitas à situação preclusiva, mesmo depois do trânsito em julgado. Lá do outro, as hipóteses de suspeição, caso não venham a ser arguídas a tempo e modo, tendem a ser preclusivas. Tanto que vamos observar, isso aqui a gente já está com o material prontinho para vocês, que uma vez transitando em julgado aquela decisão, os motivos de suspeição ficam purificados. Já os motivos de impedimento não. Tanto que em ação rescisória, eu posso alegar incompetência absoluta do órgão jurisdicional, do juízo, e impedimento do juiz, não havendo previsão legal, de eu arguir em ação rescisória a suspeição. Por isso aqui a lei processual trabalha com muito carinho os motivos de impedimento,
os motivos de suspeição e no próximo bloco começaremos, portanto, a trabalhar, depois dessa visão introdutória, os dispositivos legais pertinentes.